Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 7, verso 21. Palavras do Senhor Jesus Cristo, gotinhas da verdade. Para mais algumas gotas de conhecimento da palavra de Deus. Continuamos falando sobre a ressurreição. A ressurreição, este fato comprovado nas Escrituras, comprovado por diversos acontecimentos, aliás, diversas pessoas que ressuscitaram. Estas ressuscitaram dos mortos, voltaram a morrer. Mas o fato basilar é a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Ele ressuscitou dentre os mortos. Os outros ressuscitaram dos mortos. Voltaram a morrer. Jesus ressuscitou dentre os mortos e está vivo e assentou-se ou está sentado no trono da majestade. Recebeu e tem todo o poder no céu e na terra, poder total, e vai voltar um dia. E além de voltar, ele vai ressuscitar, ou seja, serão ressuscitados na ocasião de sua volta aqueles que morreram em Cristo, os fiéis, os que andam com o Senhor. Mas o que a gente está estudando, aprendendo, são as particularidades em relação a esta ressurreição, cujos detalhes o apóstolo Paulo mostrou na sua primeira carta 15, 1 Coríntios 15, ele mostra em detalhes o fato ou como se dará a ressurreição. Hoje, a gente começa mostrando que não é preciso pensar em tanto mistério, em coisas estranhas que haverá conosco. Não é preciso ficarmos especulando, encabulados, como que serão os nossos corpos, como que a gente vai ressuscitar. O apóstolo mostrou tudo isto e nós vamos aprender. Lembrem, o fato, conforme eu já disse, o fato principal, o fato básico da nossa ressurreição é a ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou e ele se manifestou aos discípulos embora se manifestou de modo sobrenatural, isto é, ele entrou em um recinto em que os discípulos estavam reunidos com portas fechadas. Ele entrou sem
que precisasse alguém ir recebê-lo. Ele mesmo tendo um corpo, ele chegou entre eles e disse: paz seja convosco. E logo em seguida, ele mostrou os sinais dos cravos em suas mãos, o seu lado varado. Uma prova contundente da ressurreição. Uma prova cabal de que era ele. Mas, além disso, o fato curioso: os sinais no seu corpo. Era realmente o corpo de Jesus. Bem, não podemos pensar que, assim como Jesus ressuscitou e no seu corpo se mantinham os sinais da crucificação, nós iremos ressuscitar, mantendo em nosso corpo aqueles que têm sinais, digamos, de cicatrizes, de cirurgias, de fraturas. Não é este o caso. Jesus tinha que aparecer assim. Ele mantém ainda lá e manterá eternamente aqueles sinais. Isto é como uma patente de registro. Deus vai ter sempre este sinal, esta prova tanto para o homem como para os principados, para as potestades, para o diabo. Um sinal de que ele não foi outro, não. Foi Deus mesmo que tomou a forma humana, que foi crucificado. Estes sinais, essas cicatrizes, será uma prova total para os homens, para o mundo espiritual. Eu remi o homem. Eu salvei o homem com o meu próprio sangue. Quando nós lemos lá em Zacarias, a gente vê um drama que os judeus, os conterrâneos, os irmãos de Jesus, vão ter que encarar na volta de Jesus. Eles não aceitaram que Jesus fosse o Messias, que Jesus é o Messias. E ele vai mostrar, Zacarias capítulo 13 e verso 6. Ele vai mostrar, olha aqui, as feridas que eu recebi na casa dos meus irmãos. Mas continuemos falando dos aparecimentos de Jesus. Ninguém pode negar a ressurreição. Ele, mais tarde, neste mesmo dia, que ele entrou ali onde os discípulos estavam, mesmo de portas fechadas, ele entrou de modo sobrenatural. Mais tarde, chega Tomé. Tomé que não estava na primeira reunião. E ao saber do aparecimento do Senhor, ele disse, ele foi um incrédulo honesto. Ele disse, olha, se eu não puser o meu dedo no sinal dos cravos e no sinal da lança, de modo nenhum
eu crerei. Só passou uma semana para ele estar, digamos, cara a cara com Jesus. E Jesus sabia que ele tinha falado isto. Não que os outros discípulos informaram, Jesus não precisava desse departamento de informações. Ele era Deus, ele sabia de todas as coisas. E nesse segundo aparecimento, Tomé estava na reunião, e antes que Tomé falasse, Jesus falou: olha aqui, Tomé, olha aqui os sinais das minhas mãos, aqui no meu lado. Tomé, sejas crente e não incrédulo. Tomé foi quebrado, não sei se quebrantado. Senhor meu e Deus meu. Pelo menos ele fez uma declaração que um judeu jamais faria. Ele declarou a divindade do Senhor Jesus Cristo. Senhor meu e Deus meu. Não escapou de um puxão de orelha. Ah, Tomé, porque me viste, crestes, bem-aventurados os que não viram e creram. Aleluia. Que lição para Tomé, que lição para mim, que lição para nós. Mais tarde, os discípulos pescando e, surpreendentemente, Jesus aparece em alta madrugada. E, quando os discípulos saem lá de dentro das águas, já tinha ali um fogãozinho. Aliás, desculpe, acho que nem precisou de fogão. Tinha pão, tinha peixe frito. Olha, que coisa interessante. Altas madrugadas, às margens do mar, esta refeição completa que Jesus tinha preparado, e Jesus comeu com eles. Então, concluindo este vídeo, a gente vai ressuscitar. O corpo será visível, vai se manter a nossa personalidade. Jesus manteve tudo de modo concreto, de modo visível. O apóstolo João disse que assim como ele é, o veremos. E ele foi mais longe ainda. Ele disse que nós seremos semelhantes a ele. Aleluia, aleluia, amém.